Já senta o dedo nesse like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações quando eu postar uma mensagem nova para você. Valeu, Deus abençoe, um abraço. Aleluia! Vocês estão bem, gente? Uns 3 bem. Espero que até o final, galera toda aí esteja bem também. Abre sua Bíblia em João. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você essa noite. Será que você ama a Deus? Uma pergunta simples. Você ama a Deus? Claro que você não precisa me responder. Você responda para você mesmo. Mas será que a gente ama a Deus de verdade? O título dessa mensagem é Amando Mais a Deus e Sendo Amado por Ele. Deus, Ele não vai amar a gente mais. Não há nada que a gente possa fazer que faça com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Porque Deus já nos ama em um nível máximo. Tanto é que entregou seu Filho único por nós. Deus não está aprimorando, o amor de Deus não está aumentando, ele já é completo, já é um máximo. Mas e o nosso amor por Deus? E o nosso amor a Deus? Será que a gente tem realmente amado a Deus? Essa é a pergunta que a gente vai basear toda a mensagem. E a gente vai entender como que nós nos avaliamos para saber se a gente ama a Deus de verdade. Porque é fácil a gente dizer, não, eu amo a Deus mais do que tudo. Mas as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Será que as nossas atitudes refletem o que nós podemos dizer? Não, sim, eu amo a Deus. É isso que a gente vai ver. É João no capítulo 14. Se você tiver no celular, coloca na versão NVI, que é a mesma versão que eu utilizei aqui. João capítulo 14, versículo 21. Diz assim o texto: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Até aqui. E através aqui de 5 pontos que eu queria trazer para vocês, você vai poder se responder de novo, se de fato você ama a Deus no máximo do seu amor. Primeiro ponto, o texto diz: quem tem os meus mandamentos. Jesus coloca aqui uma condição: quem tem os meus mandamentos. O que significa ter os mandamentos? É conhecer os mandamentos de Deus. E aí a primeira pergunta: será que nós temos lido, estudado e conhecido a Bíblia cada dia mais? Esse é o primeiro ponto que você vai avaliar aí para saber se você ama a Deus de verdade. Se você tem lido, se você tem buscado conhecer um pouco mais a Bíblia cada dia, de fato você tem amado a Deus. Se você tem andado nos seus dias sem pegar na sua Bíblia, só pega na Bíblia na igreja, quer dizer que você só ama a Deus aqui na igreja. Porque Jesus está dizendo: quem tem os meus mandamentos. Como é que a gente vai ter os mandamentos de Deus se a gente não lê a nossa Bíblia?
Porque lá é que está escrito os mandamentos de Deus. Lá é que estão escritos os mandamentos de Deus. O salmista disse: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. O salmista disse, ou seja, Deus nos criou, nos formou, Ele nos deu a nossa inteligência. E Ele é quem nos capacita, nos dá cada vez mais inteligência para entender amanhã o que a gente não entende hoje. Ou seja, não existe a desculpa de que, eu leio alguns textos, mas não entendo. A gente tem total liberdade de fazer como o salmista fez. Falar: Deus, o Senhor me formou. O Senhor fez a nós, os seres humanos, do pó da terra, conforme foi a sua vontade. O Senhor criou cada detalhe em nossas vidas. O Senhor formou cada célula do meu corpo, cada neurônio do meu cérebro. E eu não consigo entender esse texto. Me faz entender, me dá mais inteligência. Isso é o sinal de quem ama a Deus de verdade, porque tem na Bíblia algumas coisas que não entende, mas quer entender. Não é como aquele preguiçoso que leu, não entendeu e simplesmente passou para a próxima. Isso aqui eu não entendo. Não tem essa desculpa para a gente dar. O que tem é nosso amor por Deus, que nos dá sede de conhecer a Bíblia cada vez mais. Porque na Bíblia nós conhecemos a vontade de Deus. Quando não entendemos algo, nós precisamos pedir ao Criador que nos dê essa inteligência. Fazer como o salmista disse: Senhor, o Senhor me criou. E o Senhor nos deu a Bíblia, o Senhor nos deu a palavra, a sua palavra, mas eu estou lendo e não estou entendendo, eu quero entender. Isso é o sinal de quem ama a Deus de verdade e busca conhecer a Deus cada vez mais. Eu repito o trecho: quem tem os meus mandamentos, é só quem tem os mandamentos de Deus, só quem conhece. Em Marcos 12, 24 diz: Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Para quem que Jesus está dizendo isso? Para alguns fariseus e alguns outros líderes que estavam tentando pegar Jesus em alguma contradição. Eles faziam umas perguntas meio pegadinhas. Eles fizeram a pergunta. Na época tinha a cultura de que quando duas pessoas se casassem, se a mulher não tivesse filhos e o marido morresse, o irmão do marido falecido poderia casar com a mulher. Era a cultura da época. E aí eles perguntaram para Jesus, para resumir a história: e se essa mulher tivesse 7 maridos, todos não teve filhos, e quando ela morrer, com quem que ela vai se casar? A pergunta besta que os caras fazem. E aí Jesus vai ensinando: depois que morrer, ninguém vai se casar ou se dar em casamento. E aí no final de responder as pegadinhas, ele disse isso: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras. É uma pergunta de quem não conhece a Escritura. Quem tenta pegar pegadinhas, extrair pegadinhas da Bíblia, contradições da Bíblia, quem estava ali tentando fazer com que Jesus caísse em contradição, só o fato de tentar fazer isso significa que não conhecia a Bíblia, e isso traz na mente do ser humano o engano. Jesus disse: vocês estão enganados. Por que vocês estão enganados? Porque não conhecem a Bíblia. Quem vive pregando heresia, quem vive pregando o que a Bíblia não diz, está enganado por não conhecer a palavra de Deus. E quem não conhece a palavra de Deus, quem não busca conhecer a palavra de Deus, é sinal de que não ama a Deus. Não conhecer a palavra de Deus nos afasta de Jesus. A nossa vida é uma caminhada cada vez mais próxima para perto de Jesus. A nossa vida inteira é isso, é a gente prosseguir em conhecer Jesus. Se a gente para de prosseguir em conhecer Jesus, a gente para a nossa caminhada para mais próximo dele. E conforme a gente não vai aprendendo mais, a gente vai esquecendo algumas coisas da palavra de Deus, e nós vamos nos afastando do Pai. Segundo ponto, o texto que a gente leu no início de João,
Jesus continua: e lhes obedece, ou seja, quem tem os mandamentos e obedece a esses mandamentos, é esse que me ama. Ou seja, se a gente cai já no primeiro ponto, a gente não conhece os mandamentos de Deus. Não estou falando sobre os 10 mandamentos, não. Estou falando sobre a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre toda a nossa vida. Se a gente já não conhece, a gente cai no primeiro ponto. É um sinal de que nós não amamos a Deus de verdade. Mas tudo bem, a gente já conhece um pouco sobre a Bíblia e tem prosseguido em conhecer, e a cada dia aprende um pouco mais, mas a gente não obedece. Então a gente cai aqui, porque só conhecer a Bíblia não é o suficiente. Filipenses 4:9 diz assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, na obediência nós mostramos que de fato nós amamos a Jesus, que não é um amor da boca para fora. Falar que a gente ama a Deus é muito fácil, mas é na nossa vida, na obediência daquilo que nós conhecemos a Bíblia, é que nós demonstramos para Deus que nós o amamos de verdade. É o que Paulo disse aos Filipenses: tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês me viram fazer de bom, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês receberam, coloquem em prática e Deus vai estar com vocês. Então esse é o segundo ponto. Será que nós temos procurado obedecer a palavra de Deus? Porque quando nós pecamos, é um ato, a gente demonstrando para Deus como o nosso amor a Ele é falho. Como é falho. Somente comparecer à igreja não significa absolutamente nada. Não é que significa 10%, 20%, significa um pouquinho. É nada. Se a gente simplesmente comparece na igreja, quarta-feira, domingo, sábado, só vem, só faz isso. Isso para Deus é nada. Porque a gente começa a fazer isso como um ato de religiosidade, achando que a gente está agradando a Deus. Quantas vezes a gente vê na igreja e saiu daqui, não lembra nem o que foi pregado. A gente passeou, porque a gente não aprendeu nada a mais sobre a palavra de Deus. Não aprendeu um mandamento novo, não aprendeu uma promessa nova. Simplesmente vir, sentar, ouvir e não meditar nessa palavra, não procurar obedecer, não procurar colocá-la em prática, significa que a gente simplesmente passou um tempo com os nossos amigos aqui na igreja. Mas para Deus, a gente tem demonstrado dessa forma que nós não amamos a Ele de verdade. Que é só uma religião, que é só um clube de amigos, que é só estar perto de pessoa que nós gostamos. Mas o mais importante, que é Deus, nós temos demonstrado, se agimos dessa forma, que nós não o amamos. Se a gente sai da porta para fora e coloca em prática outras coisas que não a palavra de Deus, e a gente esquece a palavra de Deus e vive lá fora uma vida de desagrado a Deus, não adianta a gente abrir a nossa boca para dizer: Deus, eu te amo, porque Ele sabe que nós estamos sendo hipócritas e mentirosos. A nossa vida fora da igreja é que vai ditar qual o tamanho do nosso amor por Ele. Somente conhecer a Bíblia também não significa nada. Eu posso fazer 1000 cursos de teologia, eu posso ler 1000 livros sobre a Bíblia, sobre teologia. Eu simplesmente conhecer e não colocar isso em prática, para Deus também não é nada, porque até o diabo conhece a Bíblia, e muito mais do que a gente. Só conhecer os mandamentos, só conhecer o Evangelho, só conhecer Jesus, saber quem é e não colocar em prática, a gente está muito parecido com o diabo, porque é exatamente isso que ele faz. Ele conhece a Bíblia. O diabo, quando tentou fazer com que Jesus pecasse, quando ele tentou Jesus, o diabo usou a Bíblia. O diabo usa trechos da palavra de Deus para fazer com que Jesus pecasse. O Criador da palavra foi tentado
por diabo, por Satanás, usando a palavra. Só que Jesus conhecia a palavra e respondeu com ela mesma. Você acha que o diabo não vai tentar usar versículos da Bíblia para tentar te enganar? É isso que ele já tem feito a tantos aí que pregam tantas heresias. Primeira João 5,3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. A gente viver a nossa adolescência, a nossa juventude, sem beber, sem prostituir, sem fazer o que o mundo nos oferece, sem usar droga, não é pesado. É o que o texto está dizendo. Não é pesado, porque isso é bom para nós. Isso é bom para a nossa saúde, isso é bom para o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais longe do mundo nós estamos e mais perto de Deus nós estamos, mais fácil é obedecer a palavra de Deus. Mais fácil é. Se torna difícil quando a gente quer andar dos dois lados do muro. Quando a gente uma hora quer estar do lado do mundo, ou outra hora quer pular o muro e ir para o evangelho. Aí cansa um pouco, aí quer para o lado, aí fica pesado. Aí nossa cabeça fica confusa. Mas quando a gente está perto de Deus, perto do evangelho, colocando em prática aquilo que nós aprendemos, cada vez mais se torna fácil os mandamentos de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ou seja, a nossa obediência revela o nosso amor por Deus. Tem mais? Tem mais. Terceiro ponto. O texto que a gente leu lá em João diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, se nós realmente amamos a Deus, Ele se revelará cada vez mais a nós. Uma coisa é a gente ouvir falar de coisas maravilhosas que Jesus fez na Bíblia e de coisas maravilhosas que Ele continua fazendo hoje. É a mesma coisa da gente saber quem é o Neymar. A gente sabe quem é o Neymar. A gente vê na televisão quem é. A gente vê no Instagram dele as bobagens que ele faz. A gente vê. Eu sei quem é essa pessoa. Você sabe quem é o Neymar? Sei, o jogador lá e tal. Outra coisa é conhecer de verdade, na intimidade. Uma coisa é a gente saber quem Jesus é, lendo os textos da Bíblia, vendo o que Jesus já fez. E a gente vê aqui pessoas contando testemunhos, com pessoas contando coisas maravilhosas. Outra coisa é a gente viver essa intimidade com Jesus. Então, quando nós amamos a Deus de verdade e a gente vai prosseguindo, vai conhecendo, vai se aproximando dele, a palavra de Deus está dizendo que Ele também vai nos amar. Não que Ele vai nos amar mais, mas é que Ele vai começar a demonstrar esse amor por nós. E aí nós começamos a viver as nossas experiências. Aí nós começamos a viver Jesus, o Evangelho, na nossa vida, não simplesmente sabendo quem é, não simplesmente vendo Jesus na vida de outras pessoas, não simplesmente vendo os milagres acontecendo com as pessoas próximas de nós, mas a gente vivendo o próprio milagre nas nossas vidas. Por isso que Jesus está dizendo: e eu me revelarei, e eu, meu Pai, nós nos revelaremos a Ele. Jesus começa essa revelação quando nós estamos lendo a nossa palavra, mas a gente vai prosseguindo, a gente vai criando intimidade, a gente vai criando proximidade com Jesus, quando nós demonstramos esse amor a Ele. Como? Lendo a Bíblia, conhecendo, se aprofundando cada vez mais, obedecendo, colocando em prática. Então coisas maravilhosas começam a acontecer, porque a gente começa a ver aquilo que Jesus promete para nós. A gente começa a ter intimidade com Ele. E aqui eu nem vou tocar no assunto de oração, porque esse já é um tema para uma outra pregação. Já nem vou falar disso.
Mas é claro que a oração está no meio. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente mergulha na palavra de Deus, a própria oração ela passa a ser algo assim normal para nós, porque a gente entende através da Bíblia a importância da oração. Então, quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, Deus se aproxima de nós. Deus começa a se revelar cada vez mais a nós. E a gente pode dizer que nós conhecemos a Jesus não de ouvir falar, mas de ver Ele nas nossas vidas, nos pequenos detalhes. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Conhecer a Jesus exige esforço. Dedicar um tempo para a gente conhecer a palavra de Deus exige esforço, existe organização, existe a gente separar um tempo para Ele, dedicar um tempo a Ele. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. A gente tem uma certeza assim, absoluta nessa vida, que amanhã cedo o sol vai nascer. Pode até ter um monte de nuvem tampando ele, mas uma coisa que a gente tem certeza absoluta, eu diria até que a única certeza que a gente tem absoluta na vida, é que o amanhecer vai acontecer todos os dias. Porque nem a morte é tanta certeza assim, porque se Jesus voltar hoje, a gente não experimenta a morte. Então nem a morte é uma certeza tão grande como a certeza de que nasce o sol. E a Bíblia está dizendo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. E se Ele aparecer e a gente não conhecer Ele, a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão falsos profetas. Como é que a gente vai se proteger dos falsos profetas? Somente conhecendo o Jesus verdadeiro. Como é que a gente não vai ser enganado pelo falso profeta? Conhecendo o profeta de verdade. Essa é a única forma. E se a gente não conhece o verdadeiro Filho de Deus, a gente corre sérios riscos de ser enganado. E aí a gente vai adorar um falso profeta. O quarto ponto e último: nós viremos a Ele e faremos nele morada. Também está no texto que a gente leu. Deus fará uma morada viva em nós. Ele vive, habita em nós. Então quando a gente cumpre todos esses pontos, a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece o Evangelho, a gente coloca isso em prática nas nossas vidas, a gente vai tirando, limpando da nossa vida atitudes que não agradam a Deus. Quando a gente vai tirando da nossa vida o pecado, Deus se aproxima, Deus se revela a nós e Ele passa a habitar de verdade nas nossas vidas. E aí nós somos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo. Não é outra coisa a não ser isso: conhecer o Evangelho, colocar em prática, se aproximar de Deus, conhecer a Deus, então Ele fará habitação em nós de verdade. Aí a nossa vida muda de verdade. Aí a nossa vida passa por uma mudança verdadeira. Aí todo lugar que a gente pisar, todo lugar que a gente for, as pessoas vão saber que existe alguma coisa diferente em nós. Porque se não tem o Espírito Santo na nossa vida, se não tem Deus habitando em nós de verdade, nós somos como pessoas comuns. Somos como o resto do mundo. A única diferença que nós temos é a presença e a habitação do Espírito Santo. Onde Deus habita, milagres acontecem. Onde Deus habita, coisas grandes e maravilhosas fazem parte da nossa vida. Ou seja, se a gente tem vivido uma vida que nada extraordinário acontece, tem alguma coisa errada, porque milagres precisam acontecer, porque onde Deus passa, milagres acontecem. Podem ser milagres pequenos, podem ser grandes coisas, mas alguma coisa de diferente tem que acontecer. Alguma coisa diferente ao nosso redor precisa fazer parte,
porque senão, se a gente está na escola, se a gente está no trabalho, na faculdade, entre os nossos amigos, e não tem nada de diferente, as pessoas não percebem nada de diferente em nós, existe alguma coisa errada. É sinal que o Espírito Santo não está habitando em nós. Se a gente não exala o Espírito Santo a ponto das pessoas perceberem, é um sinal de que nós temos, com as nossas atitudes, demonstrado a Deus que nós não o amamos de verdade. Ele não tem feito essa habitação em nossas vidas. 1 Coríntios 6:19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O Ministério de Louvor pode subir. Vou bater meu recorde hoje do horário certinho, glória a Deus. O nosso corpo nem é nosso. A gente fala que é nosso porque está emprestado para a gente. Porque o nosso corpo pertence a Deus, porque Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele pagou um preço de cruz, de sangue, de calvário. A gente nem pertence a nós mesmos. É falsa afirmação, meu corpo, minhas regras, porque o nosso corpo não é nosso. Quando você aluga uma casa, você não pode fazer nela o que você quiser. Quando você aluga um carro, você não pode ir lá e pintar o carro. Ele não é seu. O nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo, e que Ele comprou, e que Ele habita quando nós estamos próximos dEle, quando nós conhecemos a Deus, quando nós obedecemos a Deus. Então a gente precisa começar a tirar da nossa cabeça, de pensar, é o meu corpo, eu faço nele o que eu quiser. Não é. A nossa vida nem nos pertence mais. Se nós não somos convertidos a Deus, a nossa vida pertence ao diabo. Se nós somos convertidos a Deus, a nossa vida pertence a Deus. Nós não somos nada em nós mesmos, é o que o texto está dizendo. Isso não é a minha opinião, isso é a opinião da Bíblia, da palavra santa. Ele diz aqui, e que vocês não são de si mesmos. Nós não somos donos de nada nessa terra. A única coisa que nós somos é filhos de Deus, comprados pelo sangue do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus Cristo. Habitação do Espírito Santo. E aí eu volto na pergunta lá do início: você ama a Deus? Não de acordo com aquilo que você pode dizer com palavras. Palavras não comovem o coração de Deus. Aquilo que pode ser mais belo que a gente pode dizer, poema mais lindo que a gente possa recitar para Jesus, não é isso que move o coração de Deus. Mas é isso que a gente ouviu aqui essa noite: conhecer a Deus, obedecer a Ele. É isso que demonstra o nosso amor a Ele. E o nosso testemunho de vida demonstra se de fato nós amamos a Ele, e se o amor dele tem feito parte em nossas vidas. Se coloque de pé, nós vamos orar. Essa é uma pergunta que eu faço essa noite, mas que a gente precisa repeti-la todos os dias em nossas vidas. Será que eu tenho amado a Deus de verdade? Será que eu não tenho amado os meus sonhos mais do que a Deus? Será que eu não tenho colocado outras coisas na frente de Deus na minha vida? Será que eu não amo meu namorado mais do que eu amo a Deus? Será que eu não amo a minha esposa mais do que eu amo a Deus? Será que eu não amo meus pais, meu amigo,
minha amiga, mais do que eu amo a Deus? E não é aquilo que você pode dizer que vai ser a resposta, mas é aquilo que a gente precisa olhar para as nossas vidas, para as nossas atitudes. É isso que vai mostrar se nós amamos ou não. Coloca isso na sua cabeça. Não tem nada que a gente possa dizer que a gente vai convencer a Deus. Jesus, eu já disse aqui várias vezes isso, Jesus nunca disse eu te amo. Jesus nunca falou isso para ninguém. Nunca saiu da boca dele, eu te amo. Nem para os discípulos mais próximos. Mas ele mostrou o amor dele quando ele morreu na cruz. Quando Jesus se prega na cruz, porque ninguém tinha o poder de pregar Jesus na cruz. Jesus se pregou na cruz. Ali ele demonstrou esse amor. E ele faz isso para nos dar o exemplo. Não é dizer, Jesus, eu te amo. A gente pode dizer, claro que a gente pode dizer, Deus, eu te amo. Mas e se Deus pudesse te responder assim: se você me ama, por que você não me conhece? Se você está dizendo que me ama, por que aquilo que você conhece, você não me obedece? E se Jesus pudesse perguntar para a gente essa noite, se vocês estão quase toda semana na igreja, se vocês estão lá cantando louvores, que vocês me amam, que eu sou o Deus de vocês, por que vocês não conhecem a Bíblia tanto quanto poderiam conhecer? Por que aquilo que vocês conhecem, vocês ainda ousam me desobedecer? E se ele pudesse perguntar isso para a gente essa noite? A gente ia pensar 10 vezes antes de abrir a nossa boca para poder falar eu amo Jesus, eu amo a Deus. Como eu disse, o problema não é dizer, o problema é quando a gente diz da boca para fora. O problema é quando a gente diz isso com falsidade, achando que a gente vai convencer a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela sua palavra que nos mostra, Senhor Jesus, quem nós somos de verdade. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra que nos mostra quando às vezes nós somos hipócritas com o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque quando o Senhor faz isso é porque o Senhor nos ama de verdade. Não é como o nosso amor, o amor de ser humano que é falho, mas o seu amor é perfeito, Senhor Jesus. E quando o Senhor vem nos confrontar, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor nos quer próximos do Senhor, é porque o Senhor quer tirar de nós, Senhor Jesus, aquilo que nos afasta do Senhor. Quantas vezes, Senhor Jesus, nós dizemos da boca para fora que nós amamos o Senhor, mas com as nossas atitudes nós demonstramos completamente o contrário. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor Jesus. Nos ajude, Deus, a melhorar. Nos ajude, Senhor Jesus, a te amar mais. Nos ajude, Senhor Jesus, a buscar mais da sua palavra. Nos ajude, Senhor Jesus, a demonstrar o nosso amor pelo Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes, Deus. Vai falando aí com Deus. Vai pedindo a Deus mais inteligência para conhecer, para entender melhor a Bíblia. Vai falando com Deus aí, pedindo a Ele perdão das vezes que você abriu a sua boca para dizer que o amava, mas pouco tempo depois estava cometendo algum pecado que você sabia que era errado, demonstrando a Ele que esse amor não é verdadeiro. Tenha liberdade, porque Deus nos conhece em cada detalhe, e Deus está de braços abertos àqueles que se arrependem de verdade, com sinceridade. Há sempre uma nova chance para nós termos uma vida diferente. Então fala com Ele, abre sua boca, não fica aí de boca fechada não. É um momento de você ter intimidade com Ele, é um momento de você falar para Ele.
de você pedir para Ele mais desejo, mais sede pela palavra dEle. É momento de você pedir a Ele uma fome pela palavra, uma fome de conhecer a Deus. Enquanto você vai falando aí com Ele, nós vamos cantando uma canção.